Então vamos lá, vamos buscar entendimentos quando Cristo nos fala em suas palavras, quando ele diz: "E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto, ele diz, se levantará nação contra nação e reino contra reino, que haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores." Então se inscreva aqui, deixe seu like, clica no sininho, receba as nossas notificações. Entretanto, sobre essas alegorias, vamos dizer assim, grandes verdades se ocultam. Há primeiramente a predição das calamidades de todo gênero que assolarão e dizimarão a humanidade. Calamidades essas decorrentes da luta suprema que existe entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. E há, em segundo lugar, a da difusão por toda a terra do Evangelho restaurado na sua pureza primitiva, depois a do reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universal. E nós vamos a derivar do Código de Moral Evangélica, posto em prática por todos os povos. Será verdadeiramente o reino de Jesus, pois ele é que presidirá a sua implantação, passando os homens a viver sobre a égide da sua lei. Será o reinado da felicidade, porquanto diz ele que depois dos dias de aflição é que virão os dias de alegria. São profecias que produzem reações antagônicas nos indivíduos. E os incrédulos conservam indiferentes, concedendo-lhe pouca ou nenhuma importância. Os crentes que tudo aceitam sem análise, confere-lhes um caráter místico ou sobrenatural. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira porque envolve uma negação da providência divina, e a segunda porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas unicamente o cumprimento dessas leis. Em geral, essas pessoas se agarram ao sofrimento, atrelando-se às suas consequências, sem se preocuparem em conhecer-lhes as suas causas. Contudo, é um sinal de sabedoria identificar a origem das dores que nós sentimos, descobrir por que elas acontecem. Somente assim é possível que nós possamos amenizá-las, ou seja, neutralizá-las, ou mesmo impedi-las que isso aconteça. De uma maneira geral, nós podemos afirmar que a principal causa do sofrimento é esse atraso moral, essa ignorância que nós temos das leis de Deus. As guerras e as outras calamidades existentes no mundo, por exemplo, são lutas fratricidas originárias da nossa imperfeição moral e intelectual. E ocorrem duas formas de destruição na natureza, que é a natural e a abusiva. A natural, a primeira, ela garante a diversidade biológica e a manutenção da vida no planeta. Ela faz parte do processo de transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. E a segunda, a exemplo das guerras e outros flagelos destruidores provocados pelo homem, ela acontece porque a espécie humana ainda se deixa governar por sua natureza animal sobre a natureza espiritual.
e pelo transbordamento das paixões. Ou seja, toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Nós vemos que os animais se destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, que é dotado de livre-arbítrio, ele destrói sem necessidade. Ou seja, terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos seus maus instintos. O texto em si que eu estou falando, ele põe em evidência os dois tipos de flagelos destruidores que atingirão a humanidade, citados anteriormente. Os provocados pela ação irresponsável do homem, ou seja, guerras e fome, ou relacionados à sua capacidade de controlar as doenças, assim como os flagelos naturais. Vamos dar o exemplo de terremotos que ocorrem à revelia da ação humana. Jesus lhe aconselha não temer tais calamidades, quando ele diz: não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. E é importante compreender que o sofrimento é um dos mecanismos educativos permitido por Deus quando o homem se revela rebelde à sua lei. O ser moralizado, entretanto, ele compreende o valor das provações, vendo nelas o remédio amargo, mas útil à sua melhoria espiritual. É sempre medida inteligente e de coragem. Não temer ou fugir do sofrimento, mas, entretanto, enfrentá-lo com bom ânimo e fé, que seja extraído de suas lições esse devido aprendizado. Isto posto, nós diremos que o nosso globo, como tudo que existe, ele está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração de nós, espíritos encarnados e desencarnados, que o povoam. Ambos esses processos se realizam paralelamente. Portanto, o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Fisicamente, o globo terráqueo ele tem experimentado transformações que a própria ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade ela progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. E Jesus também anuncia que todas essas coisas são o princípio das dores. Trata-se, portanto, de movimentos que marcam esse atual período de transição no qual nós estamos mergulhados, porém fundamentais para que restabeleça no futuro a era da regeneração humana. A humanidade ela tem realizado até o presente incontáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais eles haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem caridade, fraternidade, solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral.
Eles não poderiam consegui-lo nem com as suas próprias crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época e suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seria hoje um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência ou de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que subsiste neles, o egoísmo e o orgulho. A despeito desse sofrimento presente no período de transição, é também um momento propício para a aferição de valores morais. Os falsos profetas e os falsos cristos, eles provocam, é verdade, muitas desordens e desarmonias. Suas ações, entretanto, fornecem-nos condições para testar o caráter do verdadeiro bom, ou seja, o escolhido, lá da citação de Mateus, diante dos falsos profetas, nós devemos agir com prudência e vigilância dobrada, pois, segundo o Evangelho, eles farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. E na época da regeneração, a humanidade se encontrará mais permanentemente feliz. É óbvio que o progresso espiritual ele não estará completo, pois essa caminhada evolutiva ela é bem longa. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.